Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou hoje, neste domingo, dia 10 de março, a 12ª e última rodada do Campeonato Paulista da Primeira Divisão, a Série A1. E olha, o São Paulo, na covardia do Thiago Carpini, quase foi eliminado. Quase foi eliminado. Thiago Carpini fez muita besteira no jogo, substituiu mal, escalou mal, colocou o time para jogar contra o lanterna e rebaixado Ituano. O Ituano foi rebaixado e foi lanterna. Começou o segundo tempo todinho ganhando por 2-1, jogou para defender resultado, tirou o Luciano, colocou um zagueiro. Thiago Carpini foi muito mal, o Ituano empatou aos 42, 43 do segundo tempo. E o Lucas, cobrando o pênalti, foi salvar o emprego do Thiago Carpini e foi salvar o São Paulo aos 52 do segundo tempo. Uma vergonha, mas pelo menos está classificado. São Paulo se classificou em primeiro. O Novo Horizontino, que passou fácil pela Portuguesa, reserva ainda. A Portuguesa já fez um campeonato ridículo, mas não caiu. Se classificou com 10 pontos, mas jogou com time reserva. E o Novo Horizontino é o segundo colocado. São Paulo e Novo Horizontino, 22 pontos. Nos critérios, no saldo de gols, o São Paulo é o primeiro, o Novo Horizontino é o segundo. São Paulo vai jogar com o Novo Horizontino, jogo único no Murumbis, certo? Com 21 pontos, o São Bernardo, que passou fácil pelo Mirassol em Mirassol, 2-0 também, foi eliminado. São Bernardo foi eliminado com 21 pontos, a Portuguesa está classificada com 10, a Ponte Preta está classificada com 17, né? A Inter de Limeira está classificada com 17, o Red Bull Bragantino está classificado com os mesmos 21. Os clubes não podem reclamar, nós podemos, porque os clubes votaram a favor desse regulamento. Então, parabéns, diretoria do São Bernardo, não falou nada, quebrou a cara. O outro classificado é a Ponte Preta, que conseguiu a façanha de perder do Santo André, não tinha vencido ninguém em 11 rodadas. Venceu a Ponte Preta, saiu da lanterna, mas caiu também. Santo André caiu e a Ponte Preta só vai enfrentar o Palmeiras porque o Água Santa conseguiu uma façanha ainda pior. Empatou com o Corinthians reserva e o Corinthians teve um jogador expulso logo no primeiro tempo. Que vergonha, hein? Água Santa vice-campeão, uma trombada nesse segundo, nesse campeonato logo seguinte, depois do vice-campeonato do ano passado. Está eliminado. Então, o Santos e a Portuguesa, pelo grupo A, vão se enfrentar nas quartas, já estava definido. O Palmeiras vai enfrentar a Ponte, o Santos jogo único na Vila, o Palmeiras jogo único com a Ponte. Não vai ser no Allianz Parque, porque não tá, a reforma do gramado não está pronta ainda. Então deve ser em Barueri, é uma tendência em Barueri. Red Bull Bragantino vai jogar com a Inter de Limeira, jogo único em Bragança Paulista, já estava resolvido. E São Paulo vai jogar jogo único no Morumbis contra o Novo Horizontino. É isso, rebaixado o Ituano Lanterninha e o Santo André, os dois do grupo de Santos e Portuguesa. Olha lá, o Guarani se salvou vencendo o Red Bull Bragantino, se salvou foi a 10. Os 10 da Portuguesa que se classificou, o Ituano com 6 e o Santo André com 8 foram rebaixados. Vamos falar tudo isso. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, sua opinião, sua informação, enfim, faça a sua pergunta. Vamos trocar aquela mesma ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Então vamos começar com a classificação, para mim, ridícula do São Paulo. Ridícula do São Paulo, partida bizonha. O Ituano é muito ruim. O Ituano chegou, ele precisava vencer. Se ele tivesse vencido o São Paulo, ele caía também. Ele só ganhou um jogo na competição, do Corinthians. Do Corinthians todo mundo ganhou, né? Tanto o Corinthians está eliminado, né? Ganhou um jogo, fez 3 gols na competição. Contra o São Paulo, que ele perdeu de 3-2, ele fez 2. Olha como a zaga do São Paulo está desarrumada, como o time do São Paulo está desarrumado, como o São Paulo evoluiu, saiu do Dorival com um time forte, com mais opções, com mais jogadores, e o time piorou com o Thiago Carpini. O Thiago Carpini está mostrando, pelo menos até agora, que é treinador de time pequeno. Pensamento pequeno, não sabe lidar com time grande. Ou o Muricy dá um jeito nisso aí, eu tenho que trocar o treinador. Vai com um cara desse aí para Libertadores, se ele ficar com esse pensamento tacanho, São Paulo vai quebrar a cara. Bom, o São Paulo faz 1-0 com o Ferreirinha, foi 3-2 para o São Paulo. Faz 1-0 com o Ferreirinha numa cobrança de escanteio, o Caleri ganhou da zaga, e aí o Ferreirinha antecipou, fez 1-0 no primeiro tempo. Com 18 minutos do primeiro tempo. O São Paulo
que não tinha o Pablo Maia. Jogou com o Bobadilha e jogou com o Alisson. Dois segundo volantes, a gente pode falar assim. Nenhum cara na proteção dos dois zagueiros. E o lado esquerdo do São Paulo, o Elton mal. Ninguém ajudando e o Ituano. Tanto que um cruzamento pelo lado esquerdo. O Zé Carlos, o garoto Zé Carlos da base do Ituano, ganhou de cabeça do Arboleda e fez 1-0. O São Paulo, com o Arboleda, ainda minimiza um pouco, mas o Arboleda falhou no jogo aéreo. 27 minutos, São Paulo faz 1-0. São Paulo aí começou a pressionar. Uma jogada boa do Igor Vinícius pelo lado direito. Ele cruzou, o Luciano fez 2-1 no primeiro tempo, 35. O São Paulo vai para o intervalo numa situação privilegiada, 2-1. Tem muito mais time que o Ituano. O Ituano é um time muito fraco. A maioria da torcida no Novelli Júnior tinha lá quase 11 mil pessoas. 10.864, quase 11 mil pessoas. 9 mil torcedores de São Paulo. Então só tinha torcedor de São Paulo. Bom, veio o segundo tempo, substituições ruins, e o São Paulo começou a valorizar a posse de bola com o Ituano, que estava na lanterna quando o Santo André faz 1-0. O Guarani ganhando de 1-0, o Santo André, quer dizer, de qualquer maneira o Ituano ia cair. Já estava rebaixado em campo. E o São Paulo não jogou mais bola, não criou mais nada. O Caleri machucado ficou no intervalo, né? E aí o São Paulo foi. Cara, o Ituano acabou empatando. Depois de São Paulo jogar muito mal e chegar ao ponto do Thiago Carpim tirar o Luciano para colocar mais um zagueiro. Diego Costa, horroroso. Já chegou dando voadora, já tomou cartão amarelo, horroroso. São Paulo tem muitos bons jogadores que vêm da base, mas o Diego Costa é horroroso. E aí o São Paulo conseguiu, com 3 zagueiros, já o Rafinha em campo, que vira e mexe, faz um terceiro zagueiro também, mais ajuda a marcar. Com tudo isso, o São Paulo conseguiu tomar os 43, um novo gol do Zé Carlos, e 2-2 estava sendo eliminado. O Novo Horizontino vencia por 2-0 e estava 1-0 para o São Bernardo, que depois fez 2 nos acréscimos. Enfim, quando tudo parecia perdido, tomou o gol aos 43, São Paulo foi para frente, né? Aí o São Paulo teve uma bola na trave, até que teve um pênalti claro, né? O São Paulo, o lateral esquerdo do São Paulo pegou o garoto do São Paulo da base e fez o pênalti incontestável. Estava vendo em todos os programas de esportes, todo mundo falou que é incontestável, eu também achei que foi incontestável. E aí o Lucas bateu com categoria aos 52, fez 3-2 e logo em seguida o Klaus apitou. Vergonhoso o desempenho do São Paulo. O Carpini depois, não sei se era para a torcida do Ituano ou para a torcida do São Paulo, estava protestando. Cara, você foi incompetente. Seu time se classificou e você quase enterrou o time. Seu trabalho até agora está sendo ridículo. Você vai discutir com o torcedor? É uma vergonha. A diretoria precisa dar uma travada no Carpini. Ridículo o comportamento do Carpini e o comportamento do São Paulo em campo. Tanto que quando apertou um pouquinho, tomou um gol aos 43, teve uma bola na trave e depois um pênalti. Ele não pôs o time para jogar bola. Medo, treinador de time pequeno. Bom, São Paulo, apesar do sufoco, acabou se classificando em primeiro lugar. Novo Horizontino pegou a Portuguesa, que foi com um time reserva, né? Um monte de jogador pendurado com 2 amarelos, tá, preservou e tá certa, a Lusa tá certa. O Novo Horizontino, sem começo do primeiro tempo, o Fabrício Daniel fez 1-0, num rebote após uma falta, ele de fora da área fez 1-0. E aí o Rômulo, que já está negociado com o Palmeiras, bom jogador, boa contratação do Palmeiras, chute de fora da área, fez 2-0 no segundo tempo e acabou o jogo, né? Acabou o jogo, São Paulo e Novo Horizontino se classificaram. Nesse grupo D, o São Bernardo foi eliminado vencendo o Mirassol. Começou o jogo 0-0, De La Torre, artilheiro do campeonato, junto com o Flaco Lopes, meteu uma bola na trave e tal, foi o máximo que o Mirassol fez no início do jogo. Aí o Helder, o zagueirão, fez uma jogada pelo lado direito, meteu uma paulada de fora da área, faz 1-0 aos 33 do primeiro tempo. E aí, quando o São Paulo estava empatando, o São Bernardo estava se classificando, o São Bernardo ainda com o Matheus Regis aos 48 do segundo tempo fez 2-0. Mas com o gol do São Paulo, matou
qualquer possibilidade. E com 21 pontos, o São Bernardo está eliminado. Olha que coisa, hein? São Bernardo que vai jogar agora no meio de semana com o Corinthians, jogo único em São Bernardo do Campo, pela segunda fase da Copa do Brasil. É uma pena, né? E no grupo de São Paulo, o Botafogo jogou ontem com o Palmeiras. O Botafogo preservando alguns jogadores e tal, o Palmeiras também. Jogo em Barueri, jogo mais ou menos, mas o Palmeiras com tranquilidade, sem correr risco nenhum, fez 1 a 0 com o gol do Rony. Chegou a 28 pontos e terminou com a melhor campanha. O Botafogo está eliminado com 12, campanha ridícula do Botafogo no Paulistão, hein? Campanha ridícula. São Paulo 22, Novo Horizontino 22, São Bernardo 21, 12. Horroroso o Botafogo, hein? Quem se classificou também neste domingo foi a Ponte Preta, conseguiu a façanha, o Santo André, o lanterninha, venceu por 1 a 0, gol do Alexiel aos 24 do segundo tempo. E a Ponte Preta conseguiu fazer com que o Santo André, que venceu a primeira no campeonato, não fosse lanterna. Mas mesmo com essa vitória, como o Guarani venceu, o Santo André caiu. Santo André e Ituano caíram. E a Ponte Preta, com essa derrota, se classificou porque o Água Santa pegou o Corinthians reserva, que teve o garoto Rian ainda expulso no primeiro tempo. E mesmo assim, o Água Santa conseguiu a façanha de empatar 0 a 0 e foi eliminado. A Ponte se classificou, vai pegar o Palmeiras, jogo único em Barueri, tendência que seja Barueri, acho que não vai dar tempo para ficar pronto o Allianz Parque, que está passando por um processo de troca de gramado, né? Água Santa e Guarani se salvaram, o Guarani jogando em casa, logo no começo do jogo, 7.508, a torcida do Guarani foi lá apoiar. O Guarani conseguiu sua segunda vitória, 1 a 0 em cima do Red Bull Bragantino, que também preservou jogadores, tem jogo da Libertadores, né? Se vencer por 2 gols de diferença o Botafogo, ele vai para a fase de grupos da Libertadores. Se vencer por 1, vai para os pênaltis, que ele perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, agora no meio de semana vai jogar essa pré-Libertadores de volta em Bragança Paulista. Então, mesmo assim, o Red Bull Bragantino deu uma canseira no Guarani, que fez um gol com o Pablo Tomás num passe do Reinaldo logo com 8 minutos de 1 a 0, e depois 1 a 0 o Guarani defendeu com unhas e dentes, como se fosse Copa do Mundo, essa vitória. E apesar da pressão do Red Bull Bragantino, o Guarani conseguiu uma vitória maravilhosa. O Guarani foi a 10 pontos e, apesar da campanha ridícula, não caiu. 10 pontos o Guarani, 15 pontos o Água Santa, 17 a Ponte Preta, que se classificou para enfrentar o Palmeiras, a melhor campanha de todas. Palmeiras foi aos seus 28 pontos. Então, tranquilo, tranquilo. Se a gente falou da Portuguesa que perdeu do Novo Horizontino por 2 a 0, mas vai enfrentar o Santos, que jogou no sábado. E um belo do jogo, hein? O Santos tem feito bons jogos de virada, numa Inter de Limeira que também está classificada e fazendo bons jogos. O Quirino cobrando pênalti fez 1 a 0 com 12 minutos. Aí o Júlio Furque empatou aos 16. O Quirino fez 2 a 1 aos 23 do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina com a vitória da Inter de Limeira por 2 a 1. Grande campanha. A Inter que vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né? Aí o Santos veio com o Júlio Furques cobrando pênalti, fez 2 a 2 aos 10 do segundo tempo. E quando estava o jogo lá e cá, logo cá, uma saída de jogo errada do Max, aí o Casares pegou e fez 3 a 2 aos 37. Belo jogo na Vila, quase 11 mil pessoas na Vila. O Santos foi a 25 pontos, segunda melhor campanha, né? Vai enfrentar a Portuguesa com 10, jogo único na Vila. Enquanto a Inter com 17 pontos, 4 a menos só que o Bragantino, vai jogar com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, jogo único. Então, sensacional realmente essa situação. Então, como nós ficamos? A federação, nesta segunda-feira, vai definir a data dos jogos. A tendência é que sejam 2 jogos no sábado e 2 no domingo, né? Um provavelmente às 4 e outro às 6, aquela coisa assim, né? Um certamente às 18 horas, vai ser no domingo o jogo da Record. Mas você vai ter provavelmente 2 jogos sábado e 2 jogos no domingo. Como quarta-feira alguns times jogam, o Red Bull Bragantino joga na quarta-feira, né? Então provavelmente o jogo do Bragantino vai ser no domingo, Bragantino e Inter de Limeira. Então Santos e Portuguesa, São Paulo e Novo Horizontino e Palmeiras e Ponte, 2 desses jogos devem ser no sábado. 2 desses jogos devem ser no sábado, né?
provavelmente o Santos, porque daí é em Santos, e um vai ser na capital. Aí você coloca um na capital, ou São Paulo ou Palmeiras no sábado, né? Ou São Paulo ou Palmeiras no sábado com o Santos. Aí como o Bragantino precisa jogar no domingo, ou São Paulo ou Palmeiras no domingo. E o Santos deve jogar no sábado. É uma tendência, a federação vai divulgar amanhã. Amanhã a federação divulga os jogos do próximo final de semana, jogo único na casa dos times de melhor campanha. Jogo na Vila, jogo na Arena Barueri, jogo em Bragança Paulista e jogo no Morumbi. Então esses são as situações. Os artilheiros, De La Torre com 7 foi eliminado, já não joga mais. Flaco Lopes do Palmeiras está ali com 7 também. Com 6, Rafael Veiga, tem 2 jogadores do Palmeiras. Com 5, Sacha do Red Bull Bragantino. Mas poucos gols, né? Número pequeno de gols para brigar pela artilharia. Mas ou deve ser algum do Palmeiras ou o Sacha, ou só se alguém começar a fazer muitos gols nessas quartas de final, que não acredito muito. Enfim, definida as quartas de final e a federação agora divulga, e aí você pode acompanhar no blog do Futebol Caipira, blog do Luiz Ademar, que assim que a federação divulgar, eu já coloco toda a tabela, todas as situações, os jogos e todos os confrontos lá no meu blog, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!